Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Smartos Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdo aqui da Smartos, e hoje tenho o prazer de receber o Júlio César Mendes, que é diretor comercial da Solute. Júlio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Gostaria que você começasse se apresentando para a nossa audiência, para quem ainda eventualmente não o conhece. Olá, obrigado, Henrique. Para a gente é sempre um prazer participar aqui dos eventos da Smartos. Bom, eu sou o Júlio, sou diretor comercial e marketing aqui da Solute. E, bom, a gente está no mercado de identificação e assinaturas digitais há mais de 10 anos. E hoje nós temos a liderança desse mercado das assinaturas qualificadas. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Show de bola. Ô, Júlio, as assinaturas eletrônicas ou digitais, né, as pessoas chamam de formas diferentes, mas na prática elas significam praticamente a mesma coisa. O termo correto eu creio que seja assinatura eletrônica. Eu acho que elas podem ser divididas em dois momentos, antes e depois da medida provisória 983. O que mudou com essa norma que foi criada e publicada pelo governo federal? Bom, legal. Super oportuna essa pergunta. Enfim, o tema realmente tá bastante quente, né? E uma oportunidade excelente para a gente tirar algumas dúvidas e desmistificar alguns conceitos. Bom, existia antes da medida provisória um conceito que era muito do mercado, que dividia as assinaturas em basicamente dois tipos, que a gente chamava de assinaturas eletrônicas e a gente chamava também de assinaturas digitais. Na verdade, isso são sinônimos, né? Mas havia essa divisão de nomenclatura apenas para uma questão do mercado mesmo. As assinaturas digitais, então, elas eram aquelas assinaturas que usavam um certificado digital, ICP Brasil, para serem produzidas. E as assinaturas eletrônicas eram assinaturas que não utilizavam certificado digital para ser produzidas. Tá? E a medida provisória, ela trouxe, então, à luz e trouxe para um dispositivo legal o conceito das assinaturas eletrônicas. Tá? E aí, daqui para frente, a gente, inclusive, procura não diferenciar mais e ser como sinônimos mesmo as assinaturas digitais ou eletrônicas, né? Então, o que a medida provisória trouxe, que ela, inclusive, já foi votada na Câmara dos Deputados, tá, agora no Senado, né? Ela trouxe, basicamente, o conceito de 3 tipos de assinatura, que são as assinaturas simples, as assinaturas avançadas e as assinaturas qualificadas. São escalas, né? São 3 níveis de segurança diferentes em termos de assinaturas digitais. Né? Então, a grande mudança, né, ou a grande contribuição dessa medida provisória, que em breve se tornará uma lei, é essa conceituação dos 3 tipos de assinatura, em que deixa tudo muito claro, tanto para o mercado, para as pessoas e principalmente para os entes públicos também. Maravilha, a gente vai conseguir entrar em mais detalhes sobre cada tipo de assinatura daqui a pouco. Agora, nessa medida provisória, no resumo, né, aquela linha que vem abrindo o texto, se diz que ela dispõe sobre as assinaturas eletrônicas nas comunicações com os entes públicos e nas questões de saúde e também sobre licenças de softwares desenvolvidos por esses entes públicos. Minha pergunta ela se aplica também à iniciativa privada, o texto dessa medida provisória? Excelente pergunta. Então, sim e não. Né? Mas, no caso, sim. Né? Se a gente for analisar num contexto mais geral, sim, porque ela traz aí algumas situações entre entes privados. Né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais, provavelmente, de registro de imóveis. Né? Eu digo registro, né? Não a compra e venda. Então, não existe um órgão governamental nesse processo, embora a medida provisória, essa que se tornará uma lei, ela traz outro detalhe interessante, também a transferência de veículos. Um exemplo, né, que também está lá, conceituado, está descrito,
né, o tipo de assinatura eletrônica necessária para esse tipo de transação, e normalmente a gente compra as transferências de veículos são entre particulares, né? Então, mesmo se ela não trouxesse nada, nenhum tipo de aplicação entre particulares, essa lei ela traz, como eu disse, luz a um conceito que é necessário para uma sociedade cada vez mais digital, e o Brasil é um dos países que a população está mais conectada do mundo, né? É de fato uma lei que precisa, é uma lei fundamental para o país, para a evolução, né, dos negócios do país. Então, acaba com uma série de dúvidas, por mais que ela trate, e tenha lá no início, dizendo que ela na sua relação entre o governo, né, o ente público e o cidadão, mas isso é uma referência para o mercado e uma bela referência. Portanto, eu acredito que é fundamental essa lei para que o mercado também se balize por ela e possa ofertar, né, os 3 tipos de assinatura agora de forma clara. Né? Então, era muito chato, né? Assinatura digital, assinatura eletrônica, mas não é sinônimo. Minha mãe e meu pai, por exemplo, nunca entenderam. Perfeito. Uma vez que ela vale para a iniciativa privada também, ela tem aplicação no mercado imobiliário, eu gostaria que você, resumidamente, pontuasse as diferenças entre uma assinatura eletrônica simples, uma avançada, que foi criada por SMP, e uma qualificada. Legal. Bom, antes de falar dos 3 tipos de assinatura, é sempre bom a gente entender alguns conceitos, tá? Que são documentos digitais, documentos digitalizados. Documento digital é aquele que nasce digital e permanece no mundo digital. Um documento digitalizado, normalmente ele nasce no mundo digital, ele vai para o mundo físico e depois ele volta para o mundo digital. Um documento nato físico seria uma folha de papel próprio que depois foi digitalizado. Né? Então, isso é muito raro hoje em dia. O que tem é você cria um documento ali no sistema, no editor de texto, imprime, e aí ele volta para o mundo digital, ele é digitalizado. Então, esses 2 conceitos são importantes para a gente entender. E um outro conceito também muito importante é o conceito de identificação digital. Tá? Então, a gente não consegue entender as assinaturas se não entender a identificação. Tá? Outra coisa, outros 2 conceitos muito importantes também são, e aqui eu estou dando um resumo só para ficar bem fácil quando eu chegar na explicação, é o conceito de integridade e autenticidade deste documento nato digital. Né? Então, vamos lá, existem os 3 tipos de assinatura, são as assinaturas simples, que é uma assinatura digital simples. É uma assinatura em que nós não temos nenhum tipo de recurso criptográfico para determinar quem está assinando e se aquele documento foi ou não modificado depois da assinatura. Então, é uma assinatura que não carece de uma identificação prévia. Vou dar um exemplo. Quando a gente recebe dessas plataformas de assinatura digital um e-mail dizendo assine o documento, você não foi previamente identificado. Né? Então, aquilo ali vai guardar elementos que vão ajudar a te identificar, mas não tem garantia de autoria, portanto, eu não sei se eu sou eu. Vou dar um exemplo. Se eu vou lá no Gmail e crio um e-mail José Antônio da Silva, né, e a pessoa me manda um e-mail no josedasilva@gmail.com. Quem vai assinar? O José da Silva. Como é que ele sabe que é o Júlio ou que não é o Júlio? Então, não há garantia de que o Júlio... mas pegou a localização, pegou o IP da máquina, ele pega, lógico, elementos, né, traz muitos elementos, você pode até preencher cadastro, aí vai de plataforma para plataforma. Mas a assinatura simples é aquela que não requer uma identificação prévia. Então, ela não fornece garantia de autenticidade, ou seja, o documento foi ou não, integridade, perdão, esse documento foi ou não modificado depois dessa assinatura, e garantia de autoria,
quem executou, né? Uma assinatura é uma manifestação de vontade, sempre de uma pessoa física, né? Então, ela não garante nem a autoria, nem a integridade do documento. Garantia é garantia legal, tá? Ah, Júlio, mas a assinatura simples tem valor jurídico? Todas elas têm, esse é um conceito importante da lei. Tem, mas se isso for para a justiça, vai haver uma perícia. Ela não tem presunção de validade jurídica, ou seja, ela não presume-se válida. Vamos investigar? Vamos perguntar para o Júlio, vamos ver se realmente era ele, vou pegar a conta de e-mail, eu vou oficiar o Google, o Gmail, para ver se realmente, enfim, né? Então, você tem todo um contexto para chegar na autoria e uma perícia, todo um contexto para determinar a integridade do documento. Essa é a assinatura simples. Então, ela é simples porque o nome já diz, ela é simples mesmo. Eu recebo ali um e-mail com a minha autenticação. A gente é mais conhecido como autenticação de usuário e senha. Usuário, senha, clico assinar, documento assinado. Essa é a assinatura simples. Na sequência, nós temos a assinatura avançada. O que é uma assinatura avançada? Aí já muda de figura. Aí nós temos uma identificação prévia. Então, existe um processo em que o signatário faz, antes de assinar aquele documento de identificação, e a lei traz que, neste tipo de assinatura, também deve ser empregado algum elemento de criptografia. Tá? Na prática, essa assinatura avançada, ela garante a integridade, mas não garante a autoria. Ou seja, como ela tem um elemento criptográfico, aquele documento normalmente não vai poder ser modificado. Então, a plataforma que oferta esse tipo de assinatura, ela sabe que vai para o juiz, e o juiz é que vai decidir. Obviamente, o juiz vai decidir pautado em perícia, pautado em uma série de estudos sobre aquele determinado caso. Tá? Então, a assinatura avançada, nós temos criptografia e temos identificação. Mas nós não temos uma padronização e não temos uma interoperabilidade. Então, se a plataforma XPTO fornece uma assinatura avançada, quem tem que determinar como ela fez a identificação do Júlio, no caso sendo eu o signatário, é essa plataforma. De novo, o juiz é que vai chegar na plataforma e dizer, olha, me conta aqui, como que você sabe que o Júlio é o Júlio? Aí ela vai dizer, olha, eu peguei a biometria do Júlio, eu gerei uma chave, eu fiz isso, eu fiz aquilo e apliquei criptografia no momento da transação. Então, aí o juiz vai decidir se ele acredita que aquilo é suficiente para determinar a autoria, porque a integridade já está garantida. Tá? Mas não há normas e não há fiscalização e não há padronização. Já a assinatura qualificada, então a assinatura qualificada, ela é uma assinatura avançada, enriquecida por uma cadeia de confiança. O que é essa cadeia de confiança? Aqui no Brasil nós chamamos de ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Essa infraestrutura, para que você se entregue uma assinatura qualificada, você precisa se submeter a um credenciamento. O credenciamento estabelece regras. Existem normas para que eu faça a identificação do signatário. Existem normas para que eu siga, para que eu faça a assinatura daquele documento. Então, a assinatura qualificada, ela é uma avançada com um selo de verificação. Então, ela garante a autoria e a integridade. Então, quando um documento, uma questão é judicializada e vem com uma assinatura qualificada, presume-se verdadeiro. Há uma inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que não assinou aquilo é o signatário. Ou seja, já inverte. Então, emendando no exemplo do registro de imóveis que está na lei, vamos chamar de lei agora, né, que vai virar lei, por que é preciso uma assinatura qualificada? Porque nessa assinatura qualificada presume-se verdadeira. É como se nós, no mundo físico, tivéssemos a obrigação que existe de um reconhecimento de firma.
Tá? Então, o que o cartório faz? Ele vai verificar justamente a autoria e a integridade. E o cartório também tem aquela parte que você está na frente ali, principalmente a assinatura por presença, o tabelião, ninguém está te obrigando, né? Então, olha, principalmente em transações imobiliárias. É isso que acontece quando você muda para o mundo físico na assinatura qualificada. Então, ela tem o mesmo valor de uma assinatura com reconhecimento de firma e ela tem mais segurança jurídica, inclusive, do que uma assinatura com reconhecimento de firma. Maravilha. Numa outra oportunidade, a gente pode entrar com mais profundidade ainda na questão das diferenças de custo, de complexidade para a utilização, mas ficou bem claro, por definição, a diferença de cada uma das três. Agora, Júlio, qual tipo de assinatura eletrônica, qual dessas três é mais comum nos contratos de compra e venda de imóveis, pelo que vocês percebem dos clientes que a Solute tem, nas transações que são realizadas, qual tipo de assinaturas incorporadoras têm adotado para esses contratos de compra e venda de imóveis e por que elas optaram por esse tipo, seja ele qual for? Legal. Bom, hoje nós ainda temos um processo muito analógico, né, no ciclo de venda de imóveis. É um setor, um segmento que está fervendo em termos de transformação digital. Ele vem muito forte na parte comercial, captação de leads, né, enfim. Então, você vê que teve uma evolução muito grande nesse aspecto. No entanto, o processo ele ainda é muito demorado e muito analógico. Existia uma distância enorme entre os tipos de assinatura, aquela assinatura digital e a assinatura eletrônica, antigamente. Então, a gente precisa entender esse contexto. A assinatura para compra e venda de imóveis, para esses contratos, mais utilizada hoje no Brasil, são as assinaturas simples. A assinatura simples não significa que ela é frágil, tá? Ela é simples porque o incorporador, a consultora, a imobiliária, né, o vendedor, né, vamos colocar de forma genérica, o vendedor, ele confia na plataforma. A plataforma chega no vendedor do imóvel e diz, olha, eu vou te garantir que o Júlio é o Júlio, porque eu tenho esse elemento, eu tenho aquele elemento, eu tenho tal. E as empresas estão sendo convencidas de forma bastante real, que não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é super válido e importante, né? Então, esse tipo de assinatura simples, ele tem ganhado muita escala, né? Agora, se a gente quiser entregar um processo de ponta a ponta, há uma discussão ainda em dois aspectos. Na verdade, uma não tem mais discussão, que é o registro, nunca teve. O registro do imóvel sempre vai precisar de assinatura qualificada, sempre precisou e agora está muito consolidado, há uma consolidação disso. Tá? Agora, um detalhe importante, tá? Ninguém é obrigado a fazer registro digital. É um ganho para o Brasil, assim, enorme, porque você entrega para o cidadão, para as empresas, para o mercado, portanto, as opções. Cara, você quer o quê? Seguir no físico ou seguir no digital? Você escolhe, os dois têm validade, os dois estão valendo, não tem problema nenhum. Tá? Então, a assinatura simples ela é a mais utilizada, mas há uma discussão ainda bem intensa em relação ao financiamento do imóvel, né, em relação às instituições financeiras. Hoje, quem mais utiliza a assinatura avançada, são as instituições. Mas elas acreditam na sua assinatura. Então, porque a assinatura avançada é aquela, por exemplo, quando a gente faz um onboarding de um banco digital. Ela vai pegar... Instituições financeiras, os bancos. Tá, os bancos são os grandes provedores e consumidores das assinaturas avançadas. Tá? Então, o banco, ele acredita... Vamos lá, vamos pegar aqui, citar nomes, um Nubank, por exemplo. Nem vou grandes financiadores de mercado imobiliário, não. Vou aqui no varejão, né, do banco digital, que é mais fácil para a gente entender, provavelmente a nossa audiência certamente abrir uma conta num banco digital e vai ficar mais fácil de entender. Então, o Nubank, para eu abrir uma conta, o que ele vai fazer? Um onboarding, ou seja, um processo de cadastro, e ele vai pedir que eu digitalize meu documento,
ele vai pedir que eu tire uma selfie, ele vai pedir, então eu sempre brinco, eu falo assim, bom, o Nubank pede para que eu tire uma selfie, dê um sorriso e 2 pulos, 2 pulinhos, pronto. Então, esse foi o padrão que o Nubank estabeleceu de segurança. Bom, o Júlio tem que pular, porque se ele não pular, ele não está vivo, né? Então, é claro que é uma ilustração, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, tudo que eu fizer, todo contrato que o Nubank me mandar, eu assino a partir daquela identificação que eu fiz no dia que eu abri minha conta. Eu não assinei nenhum contrato na presença de um gerente. O bancão da agência e tal, ela também usa assinatura eletrônica, avançada também, só que o processo de onboard é presencial. Já no digital, ele fez aquilo de forma digital, mas a assinatura é feita a partir dessa identificação prévia. Então, se eu tenho lá a minha assinatura avançada no Nubank, eu não vou conseguir pegar um financiamento no Bradesco. O Bradesco não confia no Nubank, não confia no processo que o Nubank fez. Já a ICP Brasil, ela é um guarda-chuva que o Nubank acredita, o Bradesco acredita, todos acreditam, porque a ICP Brasil determinou um processo para fazer aquela identificação prévia. Então, o banco ele ainda está em discussão em relação a qual a assinatura digital ele vai aceitar. A gente ainda tem eu acho que quem vai ditar esse norte vai ser a Caixa, né, que é o grande financiador do Brasil, em termos de volume, né, numérico aí. Se a Caixa disser assim, olha, para conceder o crédito, eu vou acreditar na assinatura simples, cara, é um divisor de águas que nós vamos ter no Brasil, porque aí o contrato, eu assinei o contrato, assino o meu financiamento, e lá na frente o registro, se eu vou fazer digital ou físico, aí já é uma outra. Então a gente fatia o processo nessas 3 etapas, né? O processo de ponto a ponto, obviamente, que se eu faço assinatura qualificada no primeiro momento, eu posso seguir com essa assinatura qualificada até o último momento, ou seja, eu tenho um processo 100% digital. Maravilha. Você até comentou, mas eu ia entrar nesse aspecto. No texto da MP 983, ele coloca que as transferências de imóveis e os registros de imóveis só podem ocorrer via assinatura eletrônica qualificada. E aí você pontuou já que o tipo de assinatura eletrônica mais comum nos contratos de compra e venda de imóveis entre vendedor, no caso incorporadora ou imobiliária, e adquirente é a assinatura simples. O que motivou essa restrição nas transferências de imóveis e nos registros de imóveis? Por que não pode ser assinatura simples? Bom, excelente pergunta, né? Às vezes a gente vai pensar assim, bom, nós vamos ter ali um retrocesso, porque as pessoas já estão confiando nas assinaturas simples e tal. Mas o processo de registro de um imóvel, até de compra e venda, tá? Mas o registro ainda mais, é um processo muito que tem que seguir um padrão de segurança e de confiança, talvez o extremo, né? A gente vai estar falando aí de um registro definitivo, uma posse de um bem, né? Então, você precisa de itens de segurança que tornem esse processo praticamente incontestável. Já pensou se a nossa justiça, que já não é mais assim lá a mais célere do mundo, encher de, para cada processo, eu precisar de uma perícia, eu precisar de comprovar se ela, né? Então, é para isso que você estabelece ali, e a lei, ela vem num momento fabuloso, justamente para colocar luz nisso. Olha, registro de imóvel, faça com qualificado, por quê? A gente sempre brinca, né? Você vai fazer um certificado digital uma vez na vida, para daqui para frente, cara, um monte de coisa vai te resolver na sua vida. Não é uma burocracia, não é um custo a mais, muito pelo contrário. É um custo e uma identificação, né? A gente que... esse é contestável. Por exemplo, eu vou entrar num prédio, é uma burocracia, tem que fazer um cadastro, tirar digital. Certificado digital é algo parecido com isso, né? Então, você faz isso uma vez para ter sossego e tranquilidade nas suas transações digitais. E o maior interessado, né,
são os vendedores, porque eles precisam ter segurança jurídica, né, de que aquele bem, de fato, pertence a uma pessoa e que houve manifestação inequívoca da vontade daquela pessoa em exercer aquela opção, né? Então, eu assinei, eu preciso ser responsabilizado. E a gente tem, então, a lei que traz esses 3 tipos, justamente para dizer, olha, mercado, você escolhe. Agora, transferência de veículos, a lei traz lá atestado médico, receita de controle especial, transferência de imóveis, são atos extremamente sensíveis em termos de autoria e integridade. Já pensou quando eu for comprar um carro, o cara fala, não vendi para o Júlio, esse documento é falso. Imagina, são 15 milhões de transações de veículos por ano, quanta judicialização a gente vai ter? Então, isso é não é que restringe a qualificada, muito pelo contrário, ele abre para a possibilidade de um registro digital, inequívoco e seguro. Então, a gente tem que olhar pela outra ótica. Olha, eu posso agora fazer, na verdade, a gente já podia. Então, eu posso agora fazer um registro, eu posso concluir um processo todo de forma digital. Imagina, investidores, quantas pessoas, olha o potencial que o nosso país tem em termos de negócios imobiliários, com pessoas que moram no exterior, elas ter que vir aqui para investir no imóvel, para comprar no imóvel, esse cara tem que vir, tem que passar a procurar. Cara, é uma canseira. Olha o tempo que o vendedor, eu estava lendo no site do Registro Nacional de Imóveis, se não me engano, demora, em média, de 162 dias. Acho que esse é um número, eu quero até pedir ali um disclaimer, desculpa se de fato não for esse número, a gente pode trazer esse número aí na tela aí para o pessoal, mas olha, continua valendo. De novo, não é uma restrição, é uma ampliação para um segundo modal de opção. Eu tenho o físico e eu tenho o digital. Cara, escolhe, o comprador e o vendedor são livres para escolherem se ele quer no digital ou se ele quer no físico. Perfeito. Agora, pelo que eu entendi, Júlio, essa priorização das incorporadoras, dos vendedores, pela assinatura simples, ela vem de antes da MP, quando era muito mais complexo você emitir um certificado digital e fazer uma operação que hoje se chama assinatura eletrônica qualificada. Ela era provavelmente mais burocrática, mais cara, mais chata de se fazer. Com essa MP 983, pelo que você colocou, eu entendo que daqui para frente é mais provável até que as incorporadoras passem a utilizar a assinatura qualificada. Não que a simples traga insegurança jurídica, você já apontou muito bem que ela tem validade jurídica, mas pela questão da presunção da validade jurídica, acho que ficou muito claro que por toda a estrutura do ICP Brasil, o ônus da prova cabe a quem disser que não foi e não a empresa para provar. Você enxerga que as incorporadoras podem passar a utilizar mais a assinatura eletrônica qualificada daqui para frente? Olha, Henrique, aí eu vou dar aqui a maior palmatória. Nós, do mercado de assinatura da ICP Brasil, vou colocar dessa maneira, a gente não teve a competência necessária, porque também não era tão complicado assim. Nós tínhamos opções, inclusive de uma emissão presencial, de um certificado. Eu posso transformar o corretor de imóveis, que está frente a frente com o cliente o tempo inteiro, num agente de registro, esse cara fazer ali e já conclui. Então, assim, nós não apresentamos boas soluções para os incorporadores, para os vendedores, e eles foram para um caminho simples, obviamente, muito melhor. Tá? Agora, uma curiosidade, tá? A assinatura qualificada, em muitos casos, ela é muito mais barata do que a avançada, do que a simples. Nós temos plataforma hoje que cobra em dólar, cobra cerca de $4 por assinatura. Um certificado digital com 5 assinaturas custa R$50. Então, eu tenho uma assinatura qualificada por R$10 e eu tenho uma assinatura avançada por R$4,80, vamos colocar lá $5, por R$25, é mais do que o dobro.
né? Então, e ela ainda não me dá o direito de fazer o registro se eu quiser fazer, e nem me dá o direito de tentar junto ao banco, ou seja, o banco também é muito conservador, né? Eu não sei, de novo, a gente está vivendo um momento muito, muito importante. Pode ser que os bancos aceitem a Simples, tá? Não creio em termos, pelo que eu conheço do setor, acho difícil, mas, enfim, né? Se aceitar, ótimo. Agora, essa distância tem se encurtado, embora ela não fosse tão grande. O maior problema era a usabilidade. Então, quando eu entregava uma assinatura qualificada, aquela identificação, ou seja, o meu arquivo que diz que o Júlio é o Júlio, estava numa mídia, num cartão, num token. Cara, aí é o seguinte, beleza, eu fui lá, rompi a barreira do preço, que não é um problema no mercado imóvel, não é definitivamente o preço. Eu rompi a barreira da dificuldade da emissão presencial, que isso a lei já traz também, a 983 tem lá um artigo que diz que assim que ela for sancionada, o certificado digital pode ser emitido, a qualificada poderá ser emitida por meio remoto, isso também ajuda. Mas vamos lá, vamos imaginar que o corretor fosse um agente de registro, fizesse a validação presencial do titular ali, beleza, aí eu entrego para o cara um token. O cara vai falar, tá bom, e agora? Como é que eu faço? Aí é que morava o problema. Então, nós não tínhamos um problema. A distância maior era a usabilidade. Mas agora, não agora, a Solute, a gente foi muito primeiro para o mercado de saúde. Então, nós fizemos um trabalho bastante consistente no mercado de saúde, também entrando agora no mercado imobiliário. Né? Mas a gente acredita que a nossa experiência em termos de assinatura é super simples. É a mesma experiência que uma pessoa tem ao pagar uma conta usando o Internet Banking. Porque nós usamos um aplicativo que tem um e-token, né? Tem um OTP. Ele olha lá no celular, digita no computador. Ou então ele lê o contrato no celular, clica em assinar, abre o meu aplicativo, copia e cola no próprio celular, faz tudo pelo celular. Então, essa experiência que é o grande divisor de águas. Nem o custo e a dificuldade de emitir, não. Tá? A experiência, com certeza, é um divisor de águas, e aí nós estamos, com certeza, com a ajuda também da Smartus e tudo mais, trazendo para esse mercado imobiliário as vantagens e desmistificando, quebrando algumas barreiras que são muito mais barreiras de argumentação comercial. Olha, nós temos assinatura simples, tá? De novo, um lema nosso, né? Até nem gosto muito, o nosso objetivo aqui nem é falar de solução, fazer propaganda, mas, assim, quem tem que decidir a gestão de risco é o contratante, a empresa que está contratando. Se ela vai usar simples, avançado, complicado, ele é que tem que decidir. Né? Nós temos todos os tipos para oferecer. Né? Agora, ele é que tem que decidir. O mercado imobiliário vai entrar muito, vai ver essa transformação muito forte ainda está muito analógico. Né? E eu creio que o registro vai ser um ponto muito, muito... O registro e o financiamento, tá? Se o banco entrar de vez nessa era digital, nós temos até o case aí da OLX com o Bradesco, que o processo é de ponta a ponta digital, mas não é. Adivinha o que ele precisa fazer, o comprador? Tudo ele faz digital. A assinatura tem que ir na agência do Bradesco. Na presença de algum funcionário. Por quê? Opa, eu preciso confiar no Bradesco. E o Bradesco é uma autoridade de registro. Ela fornece assinatura digital qualificada, né? Por incrível que pareça. Então, quando o banco mergulhar de vez nesse universo de concessão de crédito através de um documento digital, aí é que essa transformação vai virar o jogo. Isso é uma opinião minha, tá? Perfeito. Vamos aguardar que caminho os bancos vão tomar em relação às assinaturas eletrônicas. Quando tiver uma operação, seja na Caixa, no Bradesco, no Itaú, no Santander, enfim, seja qual banco for, a gente volta a conversar e aí você pode comentar se o banco aceitou a assinatura eletrônica simples, se ele realmente exigiu a qualificada, se a avançada para ele foi suficiente. Eu vejo que, no fim das contas, é importante que haja uma integração de todo o processo de compra de imóvel, desde o interesse do cliente, a assinatura do contrato de compra e venda, até o registro, passando pelo financiamento, que muitos adquirentes precisam fazer
para conseguir adquirir essa propriedade. Júlio, eu agradeço pela participação, pela disponibilidade, acho que foi bem esclarecedor em relação à MP 983, o que ela traz de novidade, o que ela coloca como ponto pacífico e o que deve acontecer daqui para frente. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para a nossa audiência, são os tomadores de decisão do mercado imobiliário. Bom, Henrique, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, pedir desculpas, porque eu sempre falo muito, mas é um assunto cheio de uma mística, né, de conceitos que é importante trazer essa luz, sem querer aqui ser professor ou qualquer coisa, mas eu acho que uma oportunidade de esclarecimento muito rica. Aí quero sempre estar à disposição de vocês, assim como a própria Solute, para contribuir para que esse mercado seja cada dia mais veloz, seja mais digital, né, esteja mais conectado com a realidade que a gente vive hoje em dia, que é do mundo digital. Maravilha, esse é o papel da Smartus, levar para o mercado imobiliário, para as incorporadoras, para as loteadoras, novas soluções, novas tecnologias e desmistificar algumas questões desse setor. A assinatura eletrônica certamente é muito importante, acho que as empresas perceberam isso quando começou a quarentena, né? Imobiliária fechada, estande fechado, as negociações tendo que acontecer totalmente de forma digital, então foi muito bacana, acho que muito esclarecedor para quem está nos assistindo. Júlio, a gente conversa numa próxima oportunidade, a gente vai falar sobre financiamento imobiliário com assinatura eletrônica, a gente vai falar sobre demanda, a gente tem muito que tocar ainda nesse assunto de assinatura digital. Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Agradeço também a nossa audiência, que mais uma vez acompanhou uma edição do Smartus Entrevista. Fique ligado no nosso canal no YouTube, que a gente sempre tem novidade, tem vídeo novo toda semana. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço para todos.